Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui aos estudos de microbiologia, agora a aula de número 12. Vamos abordar nesse segundo momento do dia de hoje o estudo sobre a toxoplasmose e também a enterobiose, tá certo? O que é enterobiose? Enterobiose é uma doença, causada por um também nematóide e tem como sintoma principal o grande prurido na região anal. As doenças causadas por pateumintos e nematóides são frequentemente chamadas de verminoses. Essas doenças são comuns nos locais com baixo saneamento básico, como também higienização precária. Normalmente, ele acomete mais crianças, certo? As crianças são mais acometidas porque elas não cuidam da sua própria higienização. A enterobiose também é chamada de oxiurose e é um exemplo de verminose causadora, dessa verminose. E também é um parasita que é relativamente pequeno, sendo a fêmea maior que o macho. Eles medem de 1 a meio centímetro, respectivamente, e pode ser caracterizado por possuir uma cor branca ou uma cutícula brilhante e estriada. Os verminosos vivem no intestino grosso, na porção final do intestino delgado do homem, onde se alimenta das bactérias e algumas substâncias presentes no local. E no intestino também que ocorre a reprodução do parasito, com a fecundação da fêmea pelo macho. Após essa fecundação, o macho é eliminado junto com as fezes e a fêmea e segue em direção ao ânus, a região perianal, para a eliminação dos seus ovos. Quando a quantidade desses vermes presentes no organismo é grande, percebe-se que ocorre uma irritação, ou seja, uma coceira na região anal, o conhecido prurido, principalmente durante a noite, e que é no momento em qual as fêmeas costumam depositar os seus ovos. A coceira é tão intensa que provoca lesões na região, que podem desencadear a infecções secundárias. Os ovos da verminose são bastante característicos, possuindo formato de D e casca bastante pegajosa. E são esses ovos que são responsáveis pela transmissão desses verminosos. Uma vez que, sem saneamento básico, eles podem contaminar alimentos que podem ser ingeridos por as pessoas, como também eles são responsáveis por recontaminação, uma vez que, ao coçar o ânus, os ovos podem aderir às unhas posteriormente, sendo levados à boca. Isso quando a pessoa não tem uma higienização adequada, Ao ingerir ovos do verme, eles sofrerão com todas as substâncias produzidas durante o processo de digestão, incluindo sucos gástricos e outras substâncias produzidas pelo intestino. Ao sofrer ações desses líquidos, a casca do ovo se rompe e as larvas são liberadas no intestino delgado e migrarão para o intestino grosso. E o ciclo de vida dessa verminose dura em média 65 dias. Além da coceira da região anal, o parasita pode gerar outros sintomas, tais como diarreias, fezes mucopurulentas, dores abdominais, insônia, irritabilidade e, em alguns casos, uma leve anemia. Faz-se necessária a realização de exames para confirmar o diagnóstico. Atualmente, o melhor método para detecção dessa doença é usada uma fita adesiva, onde a pessoa pressiona a fita gomada na região perianal do ânus e posteriormente observado o microscópio. Feito esse diagnóstico, é necessário iniciar o tratamento, que também pode ser utilizados medicamentos anti-helmínicos, tais como albendazol, methibendazol. Durante todo tratamento é fundamental a higienização pessoal, como troca de roupas íntimas e de cama constantemente, lavagem dessas roupas íntimas com água quente. Outro ponto importante é lavar sempre as mãos e cortar bem as unhas. Nos casos, a higienização sempre será fundamental.
A toxoplasmose também é uma doença, né, parasitária. Deixa eu aumentar aqui, vocês vão receber esses slides que vão estar mais claros para vocês acompanhar, tá? Como eu falei na aula anterior, na aula da manhã, nossos estudos sempre são baseados nos meios de transmissão, tratamento e também em diagnósticos e prevenção. O que é toxoplasmose? Vejam só. A toxoplasmose, deixa eu voltar. A toxoplasmose é uma infecção causada por protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas fezes de gados ou em outros felinos, que pode se hospedar em humanos e em outros animais. É causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses, ou seja, das doenças transmitidas por animais mais comum em todo o mundo. Os casos agudos da toxoplasmose são geralmente limitados e com baixas incidências. A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida, por toda a vida da pessoa, né? E pode se manifestar ou não. E também pode apresentar alguns sintomas diferentes, tipo, vai depender do grau de infecção. Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até 5 anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20 anos de idade. Os sintomas da toxoplasmose, geralmente, a maioria das pessoas infectadas pela primeira vez não apresenta sintomas e por isso não precisa de tratamento específico. A doença em outros estágios, no entanto, pode trazer complicações, como sequelas pela infecção, né, congênita, tipo a toxoplasmose em gestante, que pode ser transmitida para os filhos. Outra também é a toxoplasmose ocular, a cerebral e em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, ou seja, a imunidade baixa, né? E também pessoas transplantadas, pacientes infectados com HIV ou pacientes que estejam fazendo tratamento oncológico. Os sintomas da toxoplasmose, como eu falei, são variáveis e associados ao estágio da infecção. Ela pode ser aguda ou crônico. Os sintomas normalmente são leves, similares aos da gripe, e os sintomas são similares da gripe, da dengue, e podem incluir mudanças, né, incluir dores musculares e alterações dos glândulos linfáticos. Também, a pessoa com baixa imunidade pode apresentar sintomas mais graves, incluindo febre, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação e, às vezes, até convulsões. Gestante, as mulheres infectadas pelo toxoplasmose, durante a gestação pode ter um abortamento ou o nascimento da criança com icterícia, microcefalia ou macrocefalia, como também crises convulsivas. Recém-nascidos, infectados, né, pelo toxoplasmose congenital, ela é uma infecção que acomete 85% dos casos e não apresenta sinais clínicos evidentes. No entanto, essas crianças podem iniciar alterações como restrição de crescimento, o crescimento essa restrição já pode ser intrauterino, né? E pode ocorrer uma prematuridade, anormalidades visuais, como também neurológicas. Sequelas tardias são mais frequentes na toxoplasmose congênita não tratada. Quando não tratada, podem ocorrer essas sequelas. Há também casos relatados que existe o surgimento de sequelas de doenças sem nenhum diagnóstico, ocorrendo apenas na adolescência ou na idade adulta. Os recém-nascidos que apresentarem essas manifestações clínicas podem ter sinais no período neonatal ou nos primeiros meses de vida. Esses casos costumam ter com mais frequência sequelas graves, com acometimento visual, graus variados, o retardo mental, anormalidades motoras e até surdez.
E as sequelas ainda podem ser mais frequentes e mais graves em recém-nascidos, que apresentem sinais ao nascer, com acometimento visual de grau variados, retardamento mental, crises convulsivas ou também motora e surdez. A toxoplasmose é uma doença causada, né, pela ingesta de água ou alimentos contaminados onde esses alimentos e água está contaminado com parasito, né, o Toxoplasma gondii, que é o agente transmissor. Os sintomas, a maioria das pessoas infectadas não apresentam sintomas, ou eles são leves, se assemelham a um resfriado. Na gestante, os exames realizados no pré-natal permitirão a detecção dessa doença e o tratamento adequado para diminuir a possibilidade de infecção no feto. A transmissão da toxoplasmose, elas podem ser de via oral, onde a ingesta de alimentos e água não contaminados, de forma congênita, transmitido de mãe para filho durante a gestação, sendo raros os casos de transmissão por inalação de aerosóis ou inoculação acidental ou transfusão sanguínea. Existem algumas notas técnicas para saber como é esse manejo de detecção e cuidados com a paciente, com a gestante que venha a desenvolver ou venha a demonstrar através de exames que tem toxoplasmose. É importante saber que o contato com gatos não causa a doença. O perigo está no contato com as fezes contaminadas do felino e no consumo de água contaminada e alimentos mal lavados ou mal cozidos. O tratamento da toxoplasmose. Vejam só, o tratamento da toxoplasmose, normalmente, quando ela evolui sem sequelas, em pessoas com uma boa imunidade, não é recomendado um tratamento específico, apenas tratamento para combater os sintomas. No caso, em pacientes que têm uma imunidade comprometida ou que tenham desenvolvido algumas complicações da doença, tipo cegueira, diminuição da audição. Aí sim, esses pacientes são encaminhados para acompanhamento médico especializado. O tratamento e acompanhamento da doença estão disponíveis de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde. E em caso da toxoplasmose na gravidez, é importante o acompanhamento no pré-natal e a prática da orientação que forem passada pelas equipes de saúde. Para gestantes e crianças, o Ministério da Saúde publicou alguns protocolos, né? Que, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar desses protocolos da atenção básica para as mulheres e também como do manejo clínico. A vigilância da toxoplasmose, ela, segundo o Ministério, ela vem articulando desde 2015 e que a vigilância integrada às secretarias e algumas instituições da toxoplasmose gestacional, congênita ou adquirida em surtos. O objetivo é padronizar os conceitos, métodos e atendimentos que já foram adotados por estados e governo federal, para que esse padrão de atendimento sejam adotados e que venha a melhorar, né, tanto na detecção como nos cuidados às gestantes com toxoplasmose. A notificação, a investigação e o diagnóstico oportuno dos casos, né, agudos em gestantes viabilizam a identificação de surtos, o bloqueio rápido da fonte de transmissão, a tomada de medidas para a prevenção, como também o controle de tempo. E além de intervenção terapêutica adequada, né? Consequentemente, para redução de complicações, que são as sequelas e até óbitos. Já a investigação em recém-nascidos, eles permitem a intervenção precoce em casos em que a doença seja confirmada. Em casos isolados da doença, não são de notificação compulsória obrigatória. O protocolo de notificação de investigação, existe, né, o protocolo de investigação da toxoplasmose,
mas no caso da doença não é de notificação compulsória obrigatória. O diagnóstico da toxoplasmose é baseado principalmente, né, em exames de sangue. Em alguns casos pode ser necessário combinar outros tipos de exames laboratoriais por uma avaliação mais detalhada. A contaminação por água e alimentos, por exemplo, se dá nos casos decorrente de surtos de transmissão por água ou alimentos, né, que devem ser feitos necessariamente por critério laboratorial específico a partir dos resultados de exames no sangue, em vez que a doença é comum naquela região. E a adquirida, né, ou congênita, é um diagnosticado principalmente pela identificação de anticorpos específicos contra o parasito, e a sorologia é sensível e específica e possível a ser realizada em laboratórios de menor complexidade. Em situações de surto, a identificação do vínculo de casos à fonte de transmissão deve ser criteriosamente considerada sempre os achados laboratoriais que indicam o tempo provável de infecção. Durante a investigação de surtos, o diagnóstico laboratorial deve ser sempre feito por exames realizados nos laboratórios centrais de saúde públicas ou laboratório de referência nacional, ou em centros, né, de colaboradores. A prevenção da toxoplasmose tem como medida preventiva a promoção de ações educativas em saúde, principalmente em mulheres que estão em idade fértil e a pessoas da comunidade. E também pessoas com imunidade comprometida. É fundamental manter uma higienização alimentar, saber sobre as medidas de prevenção, de controle que devem ser adotadas para evitar a infecção, né, por toxoplasmose. Os alimentos de origem animal são geralmente os cortes inteiros de carne de porco, cordeiro, vitelas ou vaca, né? Também a questão do cozimento de micro-ondas, que não é confiável para manter o protozoário. Congelamento de carne em temperatura interna de até 12 graus negativos. E evitar a contaminação cruzada por outros alimentos, lavando as mãos né, completamente após o manuseio de carnes cruas ou frutos do mar, assim como as tábuas de cortes. E em relação aos frutos do mar, são incluídos os mariscos, que devem ser bem cozidos. Evite comer qualquer carne crua ou mal passada, e evitar beber leite não pasteurizado, entre outros produtos lácteos, né, que não sejam pasteurizados, tá bem? Ou em relação às frutas e verduras, deve-se lavar bem as frutas e legumes corretamente, com água adequadamente tratada antes de comê-las e até mesmo antes de descascar. Limpe as superfícies de cozimento, utensílios, após o contato, né, com as frutas e legumes que não foram lavados. A lavagem adequada de verduras e frutas inclui na escovação dos alimentos também. Em relação à água, o consumo de água tratada é uma das principais formas de prevenção da doença. Temos que consumir água devidamente tratada, por isso é essencial a preferência de 100% água potável. Fervura de água antes de consumir é indicado também. Limpeza das caixas d'água, uso de hipoclorito. Todas essas providências deverão ser tomadas para evitar a infecção a contaminação por toxoplasmose. Em relação ao meio ambiente, cobrir as caixas de areia das crianças quando elas estiverem jogando ou brincando próximo, evitar que os gatos brinquem, né, nessas areias em que as crianças sempre estão com contato. Não alimente gatos com a carne crua ou mal passada. Muda a caixa de areia dos gatos de forma diária. Mulheres grávidas e indivíduos com baixa imunidade devem evitar manusear caixas de areia onde existe convívio de gatos. Se não houver ninguém disponível para trocar areia, use possivelmente máscaras faciais ou luvas, além de lavar bem as mãos.
As mulheres grávidas ou indivíduos com imunidade devem usar sempre luvas quando forem mexer em jardins ou cultivar alguma coisa, principalmente as mulheres que trabalham em zona rural. A indústria de carne deve se continuar a empregar boas práticas para produção, ou seja, manuseio de carnes, e também na questão de qualidade adequada para que o usuário, né, ou seja, o consumidor, veja de forma transparente que o alimento que está sendo adquirido é um alimento seguro, que é bem tratado. Aí, enquanto em relação à indústria agrícola, deve-se empregar boas práticas na produção, tanto na produção como no cultivo, para reduzir a contaminação da toxoplasmose. É importante também que em situações de surto deve-se identificar e retirar imediatamente o alimento contaminado dos locais de produção para não ocorrer a distribuição dos mesmos. Segue a nossa videoaula com resumo que eu vou pedir para vocês dessa aula, e também uma atividade que já vai estar disponível no WhatsApp, tá certo? Bom estudo, até mais tarde.